nosso querido colega, já citado por Henrique, que vem ajudando a gente a comprar nossas ideias malucas aí, e está aqui hoje mostrando que é maluco mesmo, junto com a gente aqui, mais uma vez, nosso querido Juliano Mendonça, da Embraer, que vai fazer o nosso keynote speaker de abertura do evento, e eu acho que vocês vão curtir muito. Juliano, por favor. Eu não consegui falar com você antes, não, porque foi tudo tão corrido, mas pode dizer aqui que eu achei seus slides muito bom, viu? Não deu aquele feedback, estou dando agora aqui. Aqui, que ninguém está ouvindo, entendeu? Que ninguém está nos ouvindo, assim, eu achei do cacete os slides. Não consegui responder o e-mail, estou respondendo aqui agora. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e todas. Bem-vindos. Obrigado por virem aqui. Obrigado também ao Gerson, Henrique, todo o time da Tempest pela gentileza e por uma certa irresponsabilidade em me convidar para fazer a palestra. Eu espero realmente trazer alguma provocação e alguma inspiração aqui para vocês. O meu nome, só para me apresentar formalmente, meu nome é Juliano. Eu trabalho na Embraer. Atualmente, eu sou responsável pela inovação em inteligência artificial e ciência de dados da Embraer. Por isso, a gente tem esse próximo aqui com a Tempest. Bom, na minha palestra de hoje, vou falar bastante sobre inteligência artificial, mas vou falar muito pouco sobre cibersegurança. O motivo é bem simples, que se eu jogar uma moeda aqui para cima, provavelmente vai cair na cabeça de alguém que entende muito mais de cibersegurança do que eu. Então, não vou me atrever a entrar muito nesse assunto, mas eu espero trazer aqui para vocês algumas provocações, inspirações e alguns problemas, né? Eu vou mostrar algumas tendências, algumas mudanças que estão acontecendo no mundo que afetam o mercado de tecnologia e de mobilidade em geral. E temos alguns problemas relacionados ao uso de inteligência artificial, à segurança dos sistemas que usam inteligência artificial, que ainda não estão solucionados. E temos alguns problemas que a gente nem sabe ainda. Talvez existam muitas coisas ainda que a gente descobrir e endereçar. E como vocês estão meio acadêmico, começando a carreira, eu quero trazer aqui oportunidades e ameaças que podem ser alvo de estudo, de carreira, de trabalhos de mestrado, doutorado e da carreira que vocês possam escolher. Então, essa é a minha intenção. Depois vocês me contam se eu vou ser bem sucedido nela ou não. Para começar, deixa eu fazer só uma pequena pesquisa aqui. Você sabe o que a Embraer faz? Que tipo? Você não vai escapar com uma resposta tão simples, não. Que tipo? Que tipo de avião? Com certeza. Elabore mais. Tá bem. Tipo grande, pequeno, de passageiro. Legal, muito bom. Oi? Avião comercial. E militar também. Legal. Eu vou fazer uma pequena parte institucional, sem querer ser muito chato, mas só para dar essa nivelada no conhecimento, né? Só para colocar o que a Embraer faz, o que o grupo Embraer faz, e aí, com isso, a gente entra no tema principal da minha fala aqui, né? Então, vou falar da Embraer, mas com esse foco aí de qual que é o papel
de inteligência artificial para a estratégia da empresa e quais são as oportunidades e ameaças trazidas pela inteligência artificial. Então, a Embraer hoje, ela tem só o grupo principal, né, sem considerar as empresas coligadas, como o pessoal falou, ela tem 18 mil funcionários e tem unidades no mundo todo, né? Então, hoje, são 4 unidades de negócio. É como se fossem 4 empresas, né? Separadas, mas são bem juntas, mas são 4 negócios diferentes que a Embraer atua. Como quem falou, é aviação comercial, que é avião de passageiro, até 130 lugares, né? Os aviões que ela faz. Nessa faixa, a Embraer é a líder do mercado global. Aviões executivos, que são esses jatinhos de negócios, né? Jatinhos privados. A área de defesa e segurança, e aí o avião é parte de um sistema, né? Ela faz um sistema de defesa e segurança que inclui avião também, né? O principal é um cargueiro, o KC-390, que é o maior avião fabricado no hemisfério sul, aí não vai falar América Latina, eu posso falar com segurança, que é na parte de baixo do planeta Terra. Com certeza ele é o maior, que é usado na Força Aérea Brasileira e também já em outros países, como Portugal, Hungria, em outros muito em breve. Mas tem também aviões de outros tipos de aviões militares, como o Super Tucano, que é o avião da Esquadrilha da Fumaça, para quem já viu, né? E também sistemas, né? Sistemas de defesa e segurança, né? Para não falar militares, sistemas ligados à defesa e segurança, como radares, sistemas de inteligência, integração de sistemas complexos. E tem uma área de serviço e suporte, que o objetivo dela é cuidar do aftermarket de todas as outras, ou seja, prestar suporte aos clientes, né? De manutenção, treinamento, venda de peças, etc. Então, são 4 unidades, né? 3 delas fabricam o avião e uma conserta o avião que as outras fabricaram. Mas são bem diferentes o negócio delas. Apesar de tudo ser avião, o negócio delas é bem diferente, né? A primeira, que é a aviação comercial, o cliente são empresas, são grandes empresas, né? Como a Azul, American Airlines, Gol, TAM, são empresas aéreas, né? E que o objetivo delas é ganhar dinheiro, prosperar em seus negócios. Então, o que é importante para elas é o custo, né? É o menor custo possível por passageiro transportado por milha voada. É assim que ela mede se o produto é bom ou não, se o avião tem o menor custo, ela consegue levar a maior quantidade de gente o mais longe possível pelo menor custo possível. O segundo aqui, embora ele seja um produto, de certa forma, de luxo, mas o grande objetivo do cliente dele é tempo. A pessoa que compra um avião privado, né, um avião executivo, ele quer ganhar tempo, ele quer praticidade. Essa pessoa quer praticidade na vida dela. Ela não quer perder tempo, né? Então é um avião que ele tem que estar sempre disponível para ser usado e para trazer praticidade para a vida da pessoa, não só indo aonde ele tem que ir, mas tem que ter conectividade, tem que ter internet, a pessoa tem que conseguir trabalhar dentro. Então, tudo que facilite a vida de quem tem dinheiro para comprar uma coisa dessa. E o terceiro, ele tem que cumprir uma missão. Existe uma missão que é levar uma carga, transportar a tropa, reabastecer algum avião em voo, fazer uma operação de busca e salvamento no mar ou em algum lugar inóspito. Então, ele tem que cumprir uma missão. E o cliente é um governo, né? Normalmente é um país. Então, é um negócio que tem todo um aspecto geopolítico, né? Sempre uma operação entre governos. Então, é você vendendo para o governo de outro país. Então, sempre existe transferência de tecnologia, tem que falar de nacionalização de peças. Então, são 3 negócios muito diferentes, com clientes muito diferentes, e tem poucas empresas no mundo que atuam nos 3. Mesmo os grandes fabricantes de avião, normalmente eles estão no máximo em 2. A Embraer é uma das únicas empresas que atua nessas 3 áreas, de tão diferentes que elas são.
E, além disso, né, já há algum tempo, a Embraer virou um grupo que busca expandir os seus negócios. Então, ela partiu, né, do negócio de avião e falou assim: o que que a gente é bom, né? O que que significa ser um avião e como que a gente pode extrapolar isso para outras áreas? Então, ela elencou, né, que fazer avião tinha algumas características gerais, né, que a gente poderia extrapolar. Então, você está integrando um sistema muito complexo, trabalha com comando, controle, inteligência, atua em segurança, defesa. Então, a pessoa, poxa, vamos tentar diversificar os negócios, criando um grupo de empresas, né? Investindo em empresas que tenham a ver com isso, né? Então, hoje a Embraer é um grupo, né, formado por algumas outras empresas, como a Tempest, obviamente, a pessoal já falou isso várias vezes, né? E tem outras também, tem a TEC, né, que ela faz sistemas também de inteligência, principalmente para o mercado de defesa. Ela desenvolve boa parte do software que cuida do controle de tráfego aéreo, que no Brasil é desenvolvido por ela. E a Visiona, né, que trabalha com aplicações de satélites, né, principalmente sensoriamento e aplicações ligadas ao uso de a integração de sistemas espaciais. Tem mais uma também que eu vou falar um pouquinho dela para frente, né? Então, isso hoje é o grupo da Embraer, e tem uma coisa que é bem comum nesse grupo, né? Tem uma característica marcante de todo o grupo. Tem que falar isso aqui, né? Onde que tem presença hoje, né? Aqui são só lugares onde a Embraer tem unidade, né? Unidade própria, né? Tem uma filial, um escritório com funcionários próprios, né? Então tem muitas unidades no Brasil, mas tem no mundo todo, né? Só fábrica, unidades Fabris, são 5 fábricas no estado de São Paulo e 2 fábricas nos Estados Unidos hoje. Então, isso aqui é a presença de tudo aí, dá 18 mil funcionários espalhados em todos esses lugares aí hoje, atualmente, né? Bom, então, e a Embraer nasceu de inovação, né? Não sei quem aqui já conhece a história da Embraer, né? O Lincoln falou um pouco que ela nasceu lá no ITA, né? Dentro do CTA, que é o Centro Tecnológico de Aeronáutica. Lá na década de 60, né, um grupo de pessoas da aeronáutica que fez uma pós-graduação na França resolveu fazer um projeto de um avião brasileiro, né? E fizeram esse projeto, um avião que poderia ser usado nas características do Brasil, um país de dimensão continental, pouca infraestrutura, tinha que ser muito robusto, quebrar pouco, né? E desse sonho surgiu aqui o Bandeirante, esse avião aqui, que foi concebido por esse time lá na década de 60. E a Embraer era a empresa que foi criada para fabricar o Bandeirante, para industrializar, para fabricar e vender ele em série. Isso numa época, em 1969, que a estrada do Rio para São Paulo não era nem asfaltada ainda, e a gente resolveu criar uma indústria de aviação no Brasil. E a empresa está aí hoje há 54 anos, né, sobrevivendo num ambiente que é um dos mais restritos e competitivos do mundo, porque é muito intensivo em capital. Para você fazer o projeto no avião, custa milhões, custa quase US$ 1 bilhão para fazer um projeto, demora 7 anos, e só depois de 7 anos que você vai ver 1 centavo do investimento que você fez, que é quando os clientes começam a receber e pagar. Os competidores existem hoje, os principais empresas de aviação, fabricantes de avião do mundo hoje, a Boeing e a Airbus, que tem centenas de milhares de funcionários, têm um dinheiro quase infinito e estão ligados aos governos mais poderosos do mundo, né? E a Embraer tem sobrevivido, né? Tem ido bem, tem conseguido crescer nesse ambiente, né? Um período em que muitos falharam. Eu entrei na Embraer há 24 anos atrás, em 99. Não sou velho, não, porque eu entrei novo. Na época, tinha uma empresa alemã que chamava Dornier Fairchild. Ela tinha acabado de lançar um avião igualzinho da Embraer. A Embraer ia lançar dali 1 ano, e ela lançou esse avião no ano que eu entrei. Quase na semana que eu entrei, todo mundo estava vendo na internet ela apresentando esse avião. Um avião muito bonito, se alguém pesquisar na internet, ele chama Dornier 728. Um avião muito bonito, igualzinho da Embraer, igualzinho estava na foto da aviação comercial lá. Altíssima qualidade,
todo mundo. Eu tinha acabado de entrar na empresa, falei, nossa, tá ferrado, né? Como é que a empresa vai conseguir competir com essa empresa alemã, né? Tudo bem, esse avião nunca voou, esse avião alemão. A empresa quebrou, falta de caixa, e hoje ele está. Você acha fotos dele na internet aí no Ferro Velho, né? Há um tempo atrás, ah, lá para 2018, 2016, a Mitsubishi, um dos maiores grupos industriais do Japão, faz de parafuso a navio, escavadeira, faz de tudo, resolveu entrar nesse mercado também, fazer um avião igual ao da Embraer, para competir com o da Embraer também. Ele até voou, mas não conseguiram aprovar o avião nas autoridades. Então, eles desistiram do negócio. Simplesmente largaram, abandonaram o negócio e desistiram do projeto. A Mitsubishi faz de tudo menos avião. Inclusive, ela faz peça de avião para os outros. Quem tem um pouco mais de idade lembra da Fokker, que é uma empresa holandesa. E a TAM, né, daqui do Brasil, voava muito com o Fokker 100, né? Tem ouvido falar do Fokker 100 ultimamente? Não, acabou também a Fokker. Não acabou o avião, acabou a empresa também. Quem tem um pouco mais de idade lembra que o Brasil tinha uma grande disputa da Embraer com o Canadá. Tinha uma empresa canadense que chamava Bombardier, que é o maior grupo industrial do Canadá, que era competidor cabeça a cabeça com a Embraer, que até disputa na Organização Mundial do Comércio para um querendo processar o outro. E cadê? O que aconteceu com a Bombardier hoje? Ela vendeu a operação de aviação comercial dela para a Airbus por $1. $1 canadense, ainda por cima. Vendeu fábrica, gente, avião, tudo que tinha lá hoje é da Airbus, né? O que é ruim, que é um competidor muito mais forte que era a Bombardier. Mas então a Embraer tem sobrevivido, né? A gente falava, puxa, agora vai, agora a coisa ficou preta mesmo. Ficou ruim, né? É, não, mas ela, de alguma maneira, conseguiu sobreviver e sair bem. Agora, a pandemia, né, que foi a maior crise da história da aviação, que os aviões pararam de voar, as empresas todas tiveram prejuízo, a Embraer conseguiu ser eleita, em 2021, a empresa mais inovadora do Brasil e lançar na Bolsa de Nova York as ações de uma empresa que ela criou durante esse período, que é a IVE, que é uma empresa para explorar o mercado de mobilidade aérea urbana, fazer esse veículo aqui, que chama de eVTOL, né? Acho que um dia ele vai ter um batizado melhor, mas ele é um drone gigante para carregar passageiros e é para atuar em um novo mercado que chama de mobilidade aérea urbana, né, que é para transporte nas cidades, é um transporte aéreo para cidades. Então, a Embraer lançou essa empresa na Bolsa de Nova York no ano passado, né? E embora seja 90% da Embraer, ela hoje tem vida própria, ela não tem o produto ainda, está desenvolvendo, mas tem já uma carteira de clientes que dá para ela uma valorização muito boa, né? Isso tudo é trabalho de inovação, a gente ali inovação, né? Como o Lincoln falou, no ano passado foram $70 milhões só de PDPC, né? Pesquisa e desenvolvimento pré-competitivo, aquela pesquisa tecnológica que não vira produto no final, fora o que vira produto. Aliado a uma excelente formação técnica que a gente tem pessoas com uma capacitação muito boa, graças à formação que as escolas aqui no Brasil provê. Eu acredito que a qualidade técnica das universidades do Brasil é muito boa, então a gente consegue ter talentos de alto nível aqui, somados a uma adaptabilidade, uma resiliência muito maior que a gente tem. Isso dá um conjunto aí que nos dá uma vantagem competitiva para sobreviver nesse mercado tão difícil. Então, essa é uma mensagem que eu queria trazer aqui, né? Que a gente é da inovação e da nossa capacidade de nos adaptarmos e de aprender. E só para a gente, por entender o valor da inovação, a gente criou um sistema, né, e um processo. Nós temos áreas na Embraer só para trabalhar com a inovação. A gente enxerga inovação vários por horizontes, né? Então, são 4 horizontes de inovação. Tem inovação
conhecidos, os aviões que a gente já atua, né? Vamos ver se melhora agora. Melhorou? Então, a gente sempre pode melhorar os produtos que a gente já tem. Tem produtos, mercados, produtos conhecidos, mas novos mercados, igual como a aviação executiva, lembrando, entrou há alguns anos. Produtos novos e mercados novos, como esse que eu citei de mobilidade aérea urbana, e mercados conhecidos, mas produtos novos, né? Como, por exemplo, o mercado naval. A Embraer criou uma joint venture, né? Uma empresa para produzir umas fragatas para a Marinha Brasileira. Nesse caso, não faz o navio, mas ela faz a integração dos sistemas do navio. E para continuar inovando, a gente tem um sistema de monitorar o que está acontecendo no mundo, né? O que está acontecendo em termos de tecnologia. Quais são as tecnologias emergentes? A gente avalia quais que ainda estão na onda do hype, que é moda, qual que é aquilo que realmente pode trazer algum valor e como que essas tecnologias se conectam, né? Como que elas conversam umas com as outras, né? E a partir daí a gente monta a estratégia de inovação. A gente fala quais são aquelas tecnologias que nós realmente vamos apostar, né? E em que a gente aposta hoje, né? O que está acontecendo no mundo? Agora, pós-pandemia, o mundo, a gente está num momento de inflexão. A gente está num momento assim de uma transformação bem relevante, não vou dizer no mercado da aviação, mas no mercado de mobilidade em geral, por alguns fatores, né? Primeiro, uma pressão por sustentabilidade. Todos os governos, sociedade em geral, tem pressionado a indústria de aviação, que é uma indústria que emite muito carbono, né, a buscar uma neutralidade de emissões de carbono até 2050. É um prazo que o pessoal acha que é muito difícil, mas foi lançado esse desafio e tem alguns governos fazendo até legislações para isso. Para isso acontecer, é preciso ter uma mudança na configuração de como que as pessoas viajam e de como que as empresas operam. A gente está acostumado há anos, né? O mercado de aviação funciona mais ou menos do mesmo jeito, né? Você quer viajar aqui, você pega um táxi, pega algum tipo de transporte até o aeroporto. Normalmente, você vai pegar um avião, você vai fazer escala em algum outro lugar, onde você vai pegar um avião maior que vai te levar para uma distância maior e na hora do seu destino você vai repetir esse processo na outra ponta, né? Funciona assim há anos. Quem já viajou, essa é a linha geral que você usa para viajar de avião, né? Para atingir essa neutralidade de carbono, primeiro as empresas vão precisar mudar a maneira com que elas operam. Eles vão ter que distribuir mais sua operação, ser mais eficientes, trabalhar com menos gente, menos insumos. Então, vai ter uma mudança da operação, mas a grande contribuição mesmo está aqui, né? A gente vai ter que mudar a matriz propulsiva, né, da aviação. Então, a gente tem hoje muitos estudos na área de propulsão elétrica, propulsão híbrida elétrica, que para avião é muito fácil, porque tem questão de bateria, de peso, então uma coisa que mais adequada para aviões menores, e tem questão de hélice também, que o pessoal não gosta muito de voar em avião de hélice, né? E o avião elétrico, ele será um avião de hélice, com certeza. Tem a propulsão a hidrogênio, que é um combustível menos poluente, mas requer ainda muito estudo, muita pesquisa para funcionar. E a questão de combustíveis ecologicamente sustentáveis, né? Então, na próxima década, a gente vai ver os próximos 10, 15 anos, nós vamos ver cada vez mais surgindo aviões que atendam a essa configuração e eles podem até se transformar em outro tipo de veículo que hoje a gente não reconheça como avião, como é o caso daquele eVTOL que eu mostrei ali. Porque a gente passa a pensar em novas configurações de asa, nova aerodinâmica. Então, a indústria está se transformando e isso é uma oportunidade. Se a gente conseguir acompanhar essa tendência e fazer a escolha certa, a gente pode ter uma vantagem de sair na frente. Outra mudança que está acontecendo no mundo é automação e autonomia, né? A gente
a indústria automobilística é muito verbal nisso, né, de buscar carros autônomos, né? Mas o mundo todo está buscando mais coisas autônomas, né? Graças à inteligência artificial, a gente viu que as máquinas podem se operar sozinhas mais, né? Então, a indústria aérea, em geral, tem olhado muito para mais automação, mais autonomia, né? Principalmente para viabilizar operações como uso de drones para transporte de cargas, para aviação agrícola, para transporte de média distância e, como eu falei, a mobilidade aérea urbana, né? Para aquele tipo de eVTOL ser viável, né? Ele tem que ser bem diferente do que é um helicóptero. Primeiro, pelo custo, ele tem que ter um custo bem maior e tem que conseguir operar em larga escala, né? A gente hoje um centro urbano, né? Qualquer cidade existe uma limitação de quantos helicópteros podem voar ao mesmo tempo. Um sistema de mobilidade aérea urbana vai envolver mais veículos. Isso quer dizer o quê? O controle de tráfego tem que ser mais automatizado, tem que ser mais inteligente, tem que ser mais resistente. Nós estamos falando de uma rede de drones voando na cabeça, em cima da cabeça das pessoas, né? Então, esse é uma outra tendência, mais automação, mais autonomia e automação também. E o terceiro, na verdade, é uma rede de relacionamentos, um sistema de relacionamentos mais digital. Nós temos mais digital, né? A gente substituir a relação tradicional do cliente com o fornecedor por cocriação. O que é cocriação, né? Todo mundo aí tem um celular. Alguns são iPhone, outros são da Samsung, Motorola, várias outras empresas, né? E o aparelho é essencialmente o mesmo, mas o de ninguém é igual. Cada um, seu celular é totalmente diferente da pessoa que está do seu lado, porque você põe aplicativos diferentes, usa de uma forma diferente. Então, essa maneira de você co-criar com a empresa que faz o celular. Isso está vindo para qualquer mercado industrial. Quando eu falo em criar um drone para operar carga, um drone para transportar pessoas nas cidades, um novo modelo de aviação, a gente vem junto com um ecossistema de plataformas, de aplicativos que conectem toda a experiência do passageiro, da porta da casa dele até o destino para onde ele vai, já dando todas as informações, oferecendo uma experiência altamente personalizada. Isso implica em interconectar vários sistemas, criar uma plataforma comum para troca de dados, informações, e é algo assim muito viável, né? A gente vê que esses produtos do futuro, eles não vão ser competitivos sozinhos. O que vai ser competitivo é a experiência integrada de plataforma que a gente vai trazer para eles. Então, cocriação, plataformas e ter todo um ecossistema de vários fornecedores com vários consumidores. Isso vai fazer parte do plano de negócio que a gente precisa oferecer no futuro. Então, são 3 mudanças, né? E para isso, a Embraer tem um processo, né, que se chama verticais de inovação, onde ela analisa essas mudanças que estão acontecendo no mundo, quais tecnologias são emergentes, e aí a gente escolhe o que a gente tem que explorar para conseguir acompanhar essas mudanças, esses cenários. Então, essas tecnologias que são escolhidas como prioritárias são chamadas de verticais de inovação. Então, hoje, esses aqui são os verticais de inovação da Embraer, atualmente. Então, aviação de zero emissões, voo autônomo, inteligência artificial e ciência de dados, indústria 4.0, que é a convergência de tecnologias para aplicações industriais, a competitividade aeronáutica, cibersegurança e experiência do passageiro. Então, tudo isso aqui, ó, de tudo que tem de novo no mundo, para a gente, esses 7 aqui são mais importantes. Então, aqueles 70 milhões que falou lá para a gente gastar em pesquisa, é para ir para essas 7 coisas aqui. Não é 10 milhões para cada uma, não, mas, mas é para ir para essas 7. Bom, e aí passo para a metade final aqui da minha fala, que é mostrar onde que entra, como que a inteligência artificial entra em todas essas mudanças e pode ajudar a empresa nisso, né? Pelo que eu falei aqui agora, deu para ver onde que se encaixa a inteligência artificial nisso aí? Vocês pensaram aplicações possíveis?
E cibersegurança também? Ah, que bom, então eu consegui levar a palestra na direção certa, fazer a provocação certa. Eu vou fazer aqui, então, inteligência artificial, ela, às vezes a palavra inteligência presta um desserviço à tecnologia, porque a gente costuma colocar o tema num pedestal como se fosse uma coisa mágica, né? Eu sempre tento trazer que é apenas uma ferramenta, é apenas um jeito de programar o computador, ela não é inteligente de verdade, quem é inteligente somos nós, né? E eu traço uma linha aqui de evolução de inteligência artificial. Como aqui temos muitos acadêmicos, eu já falo assim, não tem um rigor acadêmico essa linha do tempo que eu vou fazer aqui. É um exercício de comunicação para mostrar o que é, como a inteligência artificial vem evoluindo, né? É algo que nasceu lá na década de 50, né? Foi a primeira vez que o termo inteligência artificial foi utilizado, né? E dentre a inteligência artificial, a gente tem um subgrupo que é a aprendizagem de máquina, que é aquela inteligência que aprende a partir dos dados. Tem outras inteligências artificial que não é machine learning, né? Faz parte também, mas o machine learning é aquela inteligência artificial que aprende a partir dos dados, que é a que evolui mais atualmente. Dentro delas, temos redes neurais. De acordo com os níveis dessas redes neurais, nós temos aprendizagem profunda, né? E nesse subgrupo tem a vedete do momento, né? A grande estrela do momento na área de inteligência artificial, que é inteligência artificial generativa. E é algo recente, realmente é uma tecnologia com potencial disruptivo muito grande, né? Mas eu trago esse quadro aqui para não deixar ninguém esquecer que a gente tem um universo muito maior para considerar ao desenvolver soluções, ao fazer pesquisa, do que só a inteligência artificial generativa, tá? E dá para fazer muita coisa com inteligência artificial, muitos tipos de aplicação, mas, em geral, tudo isso aqui é bom para fazer uma coisa. A inteligência artificial, em geral, ela faz uma coisa muito bem, que é falar o quanto dois componentes são iguais. Tem uma coisa, tem outra, ela fala o quanto isso é igual. Ela é ótima para achar padrões, né? Achar essa semelhança entre coisas que a gente não conseguiria achar. E com isso, podemos fazer várias aplicações, né? Então, internamente, né, mais uma vez, não tem nenhum rigor acadêmico nisso, é apenas uma maneira de organizar projetos, organizar iniciativas, organizar o trabalho. A gente divide as aplicações que a gente faz em raciocínio, aprendizado, processamento de linguagem, visão, planejamento e interação física. E a gente interagindo com sistemas automatizados, né? Quais são os processos que regulam isso? E em termos de valor para a empresa, a gente divide em três frentes. Primeiro, melhorar os produtos e serviços atuais. Olhar para o avião, olhar para aqueles serviços que eu falei lá que a gente presta para os clientes, falar como que a gente pode melhorar isso aqui, trazer uma capacidade, uma funcionalidade que não seria possível sem IA. O outro é permitir novos produtos e serviços. Como que eu posso criar uma nova fonte de receita que ela não poderia existir sem IA? Por exemplo, sistemas totalmente autônomos, né? E o terceiro é aumentar a eficiência operacional. Como que eu posso melhorar a produtividade, diminuir os custos, diminuir o trabalho das pessoas, tornar as pessoas mais eficientes com IA? Então, são três frentes que a gente busca, né? E que eu vou trazer aqui alguns recortes para a gente para mostrar algumas oportunidades e algumas coisas que a gente está pensando. A primeira é a excelência do produto, né? Hoje a gente já tem o produto totalmente digital. E apesar de a gente normalmente olhar o avião como um veículo, né? É legal a gente olhar o avião como um sistema de sistemas. Quando alguém pergunta, poxa, eu quero trabalhar com avião, preciso fazer engenharia aeronáutica? Não, engenharia aeronáutica é um sistema, tem lá. Tem vários, né? O avião, na verdade, é uma junção de vários sistemas complexos numa cápsula que voa. Mas, no geral, tem muitas outras coisas altamente complicadas que a gente precisa fazer para esse sistema todo funcionar. E, atualmente, na maioria desses sistemas aqui, não existe
nenhum sistema desses hoje que não tenha software, que não tenha um controle computacional. Então, dentro das caixas que compõem cada um desses sistemas hoje, nós temos uma série de softwares, né? De uma vez que eu contei, tinham quase 300 softwares que são desenvolvidos hoje para um avião. Isso mostra, né? A gente divide isso aqui em gerações. O meu gráfico aqui está um pouco desatualizado, mas eu chequei e não consegui um gráfico novo, mas a tendência se manteve, né? Então a gente coloca os sistemas de aviação em 4 gerações, né? Então a primeira geração foi lá no início, né? Que era um avião totalmente analógico, não tinha nenhum sistema computacional lá. Foi logo no começo, no final da década de 50, né? Pós Segunda Guerra, quando começou de fato a aviação comercial e voou aqui por pouco tempo, né? Foram 100 mil voos, 10 mil voos praticamente. Aí, a segunda geração, a gente já começou a ter controladores integrados no sistema de voo, né? Foi essa geração aqui do meio. Aí, a terceira geração, que é essa que já voou mais, né? Aqui é número de voos anuais, em milhões, né? A terceira geração, que essa já voou mais aqui, ela já tinha o FMS, né? Que é o Flight Management System, né? Já passou a ter sistemas integrados de comando de voo. E a quarta geração é onde já temos sistemas fly-by-wire, né, onde comunicação dos comandos já é por cabo e por software, não mais por, desculpa, elétrica, né, eletrônica e por software, e não mais por cabos mecânicos, né? E sistemas automatizados, que ela é a que vem voando, mas hoje é a geração dominante atualmente, que é a quarta geração. E nós estamos agora na alvorada, né, no nascer da quinta geração. Eu vou falar dela muito em breve. E olha o que tem acontecido, né, com acidentes fatais ao longo de cada ano, né, com cada geração. Então, cada uma dessas gerações, ela representou um avanço incrível na segurança, aquela segurança do voo, né, uma queda brutal da quantidade de acidentes fatais. Embora voem muito mais, aqui é a segunda, terceira e a quarta geração. Embora tenha muito mais voos, milhões de voos por ano, a quarta geração tem muito menos acidentes. Então, isso mostra a importância que essa computação toda, né, todos esses softwares trouxe para a aviação em geral, né, como isso realmente tornou a aviação mais segura. E quando a gente fala de segurança, a gente passa para o inglês, a gente tem duas palavras para falar de segurança, né? Que é o safety e o security. Essa segurança aqui é o safety. E agora, com 300 softwares rodando, né? E a gente está começando a fazer com que eles se comuniquem entre si e com o meio externo, a gente tem que começar a pensar também no security, que é como proteger esses softwares contra ameaças intencionais ou não, e como torná-los, assim como a gente projeta o software pensando em safety, a gente tem que projetar o software agora pensando em security. Isso é um tópico bem quente hoje, é algo que toda a indústria de aviação está pensando no momento. Né? E não só a indústria, né, as autoridades têm feito normas, cada vez mais normas e regulamentos para isso. Aí, onde que entra aqui a inteligência artificial aqui, né? Como é que a gente pode pensar num software que rode dentro do avião que tenha inteligência artificial? O que ele ia fazer? O que seria bom para ele fazer? Primeiro, ele pode reduzir a carga de trabalho do piloto, né? A gente vem reduzindo a carga de trabalho do piloto ao longo dos anos, né? Naquela primeira geração lá, que eu mostrei em 1950, muitos aviões tinham 5 pessoas na cabine de comando. Tinha o piloto, copiloto, engenheiro de voo, navegador e operador de rádio. A gente melhorou os rádios, teve rádio de comunicação via satélite, UHF e tal, saiu o operador de rádio. Aí o GPS tirou o navegador.
a automação, os sistemas eletrônicos tiraram o engenheiro de voo. A gente ainda tem os 2 pilotos lá, mas em alguns casos seria interessante até ter um só, né? Aviação privada, carga, diversas aplicações. Então, reduzir a carga de trabalho. E quando eu tenho um piloto só, seria legal, por exemplo, monitorar a saúde dele, o estado de saúde dele, para poder emitir algum alerta, permitir operações não tripuladas e otimizar algumas funções, né? Então, inteligência artificial é legal usar assim, quando eu não consigo definir a função analiticamente, né? Quando eu não consigo escrever um algoritmo ou uma função determinística que faça aquela função, a base nas entradas que eu dei, mas eu tenho dados, eu tenho uma massa de dados que me permitam inferir o que tem que ser feito, aquela função é um candidato para usar a inteligência artificial. Ou quando eu tenho que conectar dados de diversas fontes e diversos modos, imagens, sons, leituras que estão sendo feitas dos sistemas, tudo isso é candidato para usar a inteligência artificial. Tem um caso que é bem legal, bem famoso aqui de usar, que é aquele caso do avião que pousou no Rio Hudson. Né? Vocês já viram esse caso? Tem um filme do Tom Hanks sobre isso aí. O avião pousou lá no Rio, não morreu ninguém, né? O piloto fez um excelente trabalho, mas depois ele foi processado, porque falaram que descobriram que existia uma sequência de ações que ele poderia ter tomado, que ele conseguiria voltar para o aeroporto e pousar em segurança. Só que depois ele provou que o tempo de tomar a decisão para fazer essa alternativa era muito menor que o tempo que qualquer pessoa é capaz de reagir numa situação de estresse. Então, esse é o momento em que a inteligência artificial poderia ajudar, ajudá-lo na tomada de decisão. Então, a gente já viu que é legal ter inteligência artificial dentro desses sistemas. Mas como que a gente faz isso mantendo aquele padrão de segurança lá? Tem aquela curva que está baixa, amarelinha lá, ela tem que continuar diminuindo. O sistema tem que ser altamente confiável. Como que a gente faz isso? Não sabemos ainda. Então, esse é aquele problema que eu ia trazer aqui. Ainda não temos solução. Eu só tenho problemas, eu não tenho respostas. Então, o mundo todo está preocupado com isso, né? A EASA, que é a Autoridade de Aviação da Europa, é a ANAC da Europa, e a ANAC é a Autoridade de Aviação do Brasil, não sei se todo mundo sabe disso, mas ela publicou o seu roadmap de inteligência artificial, onde ela expressa algumas preocupações quanto ao uso de IA em software embarcado. Entre as preocupações que ela expressa, se resume assim: não dá para usar isso, não temos confiança, né? Aqui, ó. Os processos tradicionais de garantia de qualidade de software não estão adaptados para machine learning. Falta garantia de robustez e que ele não vai fazer algo não intencional. Viés, variação nas aplicações. A mesma entrada produzir saídas diferentes, né? Complexidade das arquiteturas, dificuldade em manter uma visão clara de qual que é a função entendida do software. Então, um monte de preocupações que você olha e fala, acabou, não tem jeito, né? Mas a aviação gosta de desafios. Então, a gente fez um roadmap para estudar isso aqui, onde a gente vai adotar IA na aviação em 3 níveis, né? O primeiro nível é só um assistente, então o sistema de IA vai falar lá, vai dar informação, mas não vai fazer nada. O controle está com o humano. Aí o segundo nível é uma cooperação, como se a IA fosse uma macro. Ela junta uma série de tarefas, mas o botão final quem aperta é o humano e ele está sempre junto lá supervisionando. E só no terceiro nível é que a gente chega na autonomia, né? E aí, quais são os problemas em abertos, né? O aprendizado do modelo, o treinamento do modelo, como que a gente garante que esse modelo está sendo treinado da maneira correta? Como que a gente mede a qualidade do treinamento que esse modelo tem? A explicabilidade. Como que a gente tem uma previsibilidade de o que o modelo está fazendo para chegar na resposta? E quais são os riscos que podem surgir disso e quais ações mitigatórias a gente pode tomar para mitigar esses riscos? Esses são os pontos em aberto, são os problemas no roadmap ali. Cada um disso aqui tem os problemas, perguntas que ainda estão sem respostas
e estão à disposição da comunidade aí para atuar e para responder, ajudar a responder. No geral, como que a gente encara, né? A gente faz pesquisa de IA em sistemas embarcados, né? Então a gente entende aqui que a gente tem um sistema que vai ter a função de IA, vai ter o componente de software desse sistema, onde a gente vai ter o software tradicional e aqui o software com inteligência. Deu tempo? Digitais, que é o uso de IA generativa, para aumentar a produtividade, né? A gente conseguir usar esses modelos, né? Que aprendem com uma quantidade grande de conteúdo, realmente a gente vê vários usos, né? Desde a escrita de documentos técnicos ou análise de documentos técnicos junto com a pessoa, né? Desenvolvimento de software, então desenvolvimento de código, verificação, testes, design de novos produtos e simulações de engenharia, né? Sempre como um assistente, né? O especialista sempre vai ser a pessoa, a gente vê uma possibilidade muito grande dessas ferramentas atuarem como assistentes, né? Só que isso... Puxa vida, peguei a apresentação errada, mas tinha um fluxo aqui. Isso traz alguns problemas, né? Que a gente precisa endereçar. Primeiro, a segurança disso. Já que nós vamos pegar um grande modelo de linguagem, né? Tipo modelo GPT, o mesmo modelo que a gente vai treinar a gente mesmo, né? E fazer uma contextualização com dados internos da companhia, que podem ser dados sensíveis, né? Como que a gente protege isso? Como que a gente garante que o modelo não está incorporando esses dados? Como que a gente audita isso, essas aplicações? Como que a gente garante a segregação, mesmo dentro dos vários usos aqui? Então, isso tudo são algumas perguntas, né? Então, um projeto de desenvolvimento disso tem que considerar não só os testes do modelo em si, mas também a infraestrutura e os padrões de segurança que cuidam dessa operação. E, por fim, outra aplicação muito importante nossa aqui é no uso de serviço de suporte, né? O avião hoje ele é uma plataforma de dados, né? Então, um E2, né, que é o nosso avião mais moderno, ele gera cerca de 250 gigabytes de dados por ano, né? Ele tem cerca de 2 gravadores. É um gravador que grava parâmetros, né, dos sensores, são 6.000 parâmetros que são amostrados, e um outro que grava todas as mensagens. Assim que ele para no gate, ele transmite tudo isso por Wi-Fi ou por 5G para a Embraer, por meio de um acordo com os clientes, né? E isso a gente pode ser usado para com outros dados, como dados da operação, dados meteorológicos, dados do mercado de peças, né? Para criar novos serviços, né? Aí, que serviços são esses, né? E quais são os requisitos para garantir segurança, confiabilidade desses novos sistemas, né? São algo que a gente tem que endereçar para poder usar esse grande volume de dados aqui, que a tendência é só crescer. Então, algumas coisas que a gente pode fazer é aumentar a confiabilidade, gerar serviços como otimização do consumo de combustível, otimização das rotas dos clientes, né? E só terminando aqui, né? Para fazer tudo isso, a gente precisa melhorar em 5 aspectos, né? O primeiro são pessoas, né? A gente tem que ter gente que entenda dessa tecnologia. É fundamental. Por isso que a gente está participando desse evento, né? Temos que trazer os nossos dados para um ambiente onde eles possam ser mais utilizados, trazer os dados para a nuvem, tratá-los de forma integrada, melhorar a nossa governança,
a segurança desses dados, desenvolver as aplicações e ter as parcerias corretas para isso, né? Então, no geral, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente está numa indústria em grande transformação, né? Cocriação, plataformas e ecossistemas são fundamentais, né? E isso traz muitas oportunidades e muitas ameaças para a gente, né? E a gente espera aí que você seja uma nova geração de pessoas que vão ajudar tanto a aproveitar as oportunidades, como também eliminar as ameaças aí. Muito obrigado. Exatamente. Bom, Juliano, brigadão. Não quebrou o joelho, não, né? Beleza, tá tudo certo. Foi ótimo, obrigado mesmo por tudo. A gente tem na sequência agora aqui uma fala da turma da Embraer, da turma de atração de talentos da Embraer, tá? Que infelizmente não pôde estar aqui com a gente presencialmente, mas carinhosamente vai estar participando ativamente ao longo do dia, com uma programação intensa, com várias ações que eles vão fazer com vocês, tá? Então, eu queria só ver se o pessoal já está no... Cadê Karen? Karen Veloso. Boa, bom dia. Tiago também. E Juliano vai fazer as vezes aqui da representação presencial do time da Embraer. Mas a Karen e o Tiago vão bater um papo com vocês. A gente está um pouquinho atrasado. Deu um probleminha técnico no início aqui, aí virou bola de neve, mas a gente vai tentar resolver. Karen, Combinado. muito obrigado. Tiago, muito obrigado. Sejam bem-vindos, mesmo que de uma maneira remota. E a bola está contigo. Manda a brasa aí, tá bom? Muito obrigada, viu? Obrigada, Gerson. Nos escutam bem? Vem bem, tranquilo? Tudo certo. Maravilha. Então, muito obrigada pelo convite e oportunidade de estarmos aqui reunidos, ainda que de forma remota, mas com o coração aí. A gente quer trazer essa proximidade, pessoalidade para as conversas. Então, saibam que vai haver um momento à tarde em que vocês podem participar conosco, pegar o microfone, tirar dúvida. Então, a gente quer muito trazer essa perspectiva da Embraer. A gente vai continuar contando essa história. O Juliano nos representou lindamente, foi muito inspirador, agregador para a carreira não só de vocês, mas a gente também que aprende com outras áreas da Embraer. Então a gente vai continuar nesse tópico aqui junto com vocês, falando sobre Embraer, especialmente sobre as nossas oportunidades de carreira. Então eu vou apresentar a nossa tela para que vocês possam conhecer um pouco mais da Embraer e em seguida das nossas oportunidades efetivamente. Então aqui está a minha tela e eu vou apresentar nossa apresentação. Todos bem, correto? Maravilha. Caso tenha algum problema, é só seguir, só avisar que a gente para. Então, a Embraer, como bem o Juliano disse, ela nasceu desse sonho impossível de Osiris Silva, nosso fundador, somado, né, a outras pessoas importantes que desejaram criar aviões no Brasil quando não se produziam nem bicicletas. E esse sonho ambicioso se transformou na realidade de sermos um dos maiores conglomerados aeroespaciais do mundo, e isso é fonte de orgulho não só para nós como empresa, mas para o Brasil como um todo, para gerações que já trabalharam na Embraer e que ainda vão trabalhar. E é por isso que a gente está desejando fortalecer esse contato com universidades e instituições estudantis. E o meu papel aqui na Embraer é justamente fazer essas pontes. Sou a responsável por relacionamento com universidades, então saibam que a gente está extremamente desejosos de estreitar esses laços e aproximar nossos contatos. Então, muito obrigada, Tempest, por essa oportunidade. E para isso a gente precisa, né, fortalecer quem somos. Nossa cultura, ela envolve realmente muita união entre as pessoas. A gente fala muito sobre sermos uma Embraer, um só time, one team, sobre responsabilidade dos resultados da empresa, não só os nossos pessoais ou do nosso time, mas sim como Embraer. A abertura e honestidade para falar e ouvir, que é um dos nossos pilares necessários na hora de resolvermos conflitos, tomarmos decisões para tratar a complexidade com simplicidade. Como vocês puderam ver, o mercado aeronáutico aeroespacial é cheio
cheio de detalhes, de minúcias, de acordos, autorizações, regulações governamentais, e para isso a gente precisa simplificar ao máximo nossa compreensão para que possamos realizar o que precisa ser feito, né? Como empresa, ter os nossos resultados alcançados, e tudo faz a diferença se tivermos paixão. E esse é um sentimento genuíno na Embraer. Nunca conheci alguém aqui nesse tempo que estou que não fosse completamente apaixonado pelo que faz, que fala com brilho no olho, que quer trazer as pessoas para a Embraer porque se sente contemplado, desafiado como carreira, e constrói realmente. A gente vê pessoas que têm 40, 45 anos de Embraer e ainda estão atuando conosco, e é uma fonte de inspiração que é celebrada. Temos até baile de gala para celebrar os quinquênios aí dessas pessoas que estão praticamente desde o início da Embraer, que completou 54 anos nesse ano. E aí eu vou reforçar o nosso mapa para vocês se atentarem que no Brasil a gente tem, né, muitas localidades, então vocês já podem pensar numa perspectiva de carreira, pensando nessa fase enquanto estudantes, num estágio, mas já podem prospectar os próximos passos para as vagas efetivas. Então a gente quer acolhê-los aqui em São José dos Campos, em Gavião Peixoto, em Botucatu, em Taubaté, Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Sorocaba, Campinas, Florianópolis, e também nas nossas empresas do Grupo Embraer. E aí, muito bem, a Tempest nos representa no Nordeste, e a gente deseja tê-los conosco, pensando a revolução do mercado da mobilidade, como o Juliano mencionou. E aí o mundo não é o limite, o céu não é o limite, né, para a gente que voa. Então a gente consegue chegar em outros países importantes, com atuações relevantes, seja em centro de distribuição, unidade de manutenção, escritórios nos Estados Unidos, México, Portugal, Reino Unido, Irlanda, França, Países Baixos, Emirados Árabes, na Ásia ali, Singapura, China. E o mais importante é que vocês imaginem que ao redor de cada país que a Embraer está, forma-se ali um diâmetro de alcance, e no final o globo inteiro está coberto por Embraer. Isso é muito importante para que a gente continue crescendo, né? Atuando em mercados novos, inserindo produtos diferentes nos mercados conhecidos, produtos novos em mercados desconhecidos. Então é muito importante vocês terem essa noção do tamanho da Embraer. E aí o Juliano bem mencionou as nossas unidades de negócio. Eu até suprimi esses slides da minha apresentação, e aí vocês podem conhecer um pouquinho melhor a cara dos nossos aviões. Aqui na aviação comercial a gente atende mais de 100 companhias aéreas, e a gente tem dois modelos principais de aeronaves, o E1 e o E2. O E2 é esse que vocês veem na imagem. Ele é triplamente certificado em termos de sustentabilidade. Ele é um avião menos ruidoso, mais eficiente, e tem sido aí campeões nas vendas no segmento regional de vendas. E aí vocês podem imaginar que um voo saindo, por exemplo, aqui do aeroporto de Guarulhos, consegue chegar até a Cidade do México, ali na América do Norte. E aí a gente fazendo esse mesmo run para a Europa, por exemplo, a gente alcança todo ali o continente europeu. Então é um avião que tem muito destaque no mercado atualmente. Na aviação executiva, a gente está falando daqueles clientes exclusivos, e aí vocês podem conhecer os Praetors e os Phenoms, que são as nossas linhas de aviões no segmento executivo. Na área de defesa e segurança, Juliano apresentou o KC, que é o nosso produto principal, e a gente também tem o Super Tucano, a MX, outras aeronaves no ar, mas o importante aqui é saber que não é apenas a aviação de defesa, mas também os satélites, radares, os sistemas que estão nas fragatas, e assim a gente alcança não só o ar, mas o espaço, o mar e a terra, como bem representados aqui com os nossos produtos, que estão completamente ligados à atuação do nosso grupo Embraer. E por fim, os serviços de suporte. Aí vocês podem ter uma noção desse compromisso que a gente tem, lifelong, dos nossos produtos, de acompanhar, entender se é necessário fazer manutenções, reparos, otimizações nas aviações comerciais, executivas e de defesa, como a gente mencionou, mas também na aviação agrícola. A gente tem um produto muito querido aqui no Brasil, o avião mais vendido do Brasil, que é o Ipanema. Ele é um avião agrícola que atua aí nas lavouras, consegue fazer irrigação, e a gente já está otimizando ele para o segmento elétrico, e por isso é muito importante os serviços de suporte atenderem a essa demanda na área de proteção de fronteiras, de motores, de sensores, radares e os sistemas das fragatas, como a gente mencionou. E aqui a gente mostra que essa história ela passa por
uma longa história de 54 anos, que passa por muitas conquistas, muitos produtos ali da década de 60 até os anos de 2020. Vocês entendem o quanto o mercado já se revolucionou e está se revolucionando. Então, em 2026 está prevista a entrega do nosso eVTOL, como vocês o conheceram na apresentação anterior, e que promete revolucionar o mercado da mobilidade urbana e ser algo acessível, não como uma aviação executiva, que é algo mais privativo, mas sim ser um Uber em que a gente está num grande centro ou num aeroporto e quer migrar para um grande centro e a gente chama ali o eVTOL e pode fazer esse deslocamento otimizado em menos tempo, e ele nasce sendo tripulado, mas já com a visão de ser um dia autônomo, como a gente falou nas nossas verticais de inovação. E aí já temos outros produtos aí sendo desenvolvidos, que a gente deseja que sejam mais eficientes, mais ecológicos, e aí a gente precisa de pessoas e mercado de trabalho. Então, é muito bem-vindo o desejo de continuar estudando depois de formado. Aqui apareceu um sinal de que a minha internet está instável, caso haja alguma desconexão, eu retorno, tá? E aí a gente segue aqui, mostrando um pouco mais o nosso grupo. Vocês já conhecem a Tempest, temos também a ATEC, a Visiona, no Brasil, né, que desenvolvem sistemas, cibersegurança, satélites, cada uma na sua respectiva atuação. E no exterior também algumas outras empresas que se relacionam com interiores e com serviços aeronáuticos ali na Europa e no México. E aí a gente ressalta um ponto que vocês, estudantes, têm se dedicado muito para aprimorar, e os pilares ESG, e eles estão no centro de tudo o que fazemos. E aí os grandes desafios são, em pouco tempo, chegarmos nas energias 100% provenientes de fontes renováveis. 2030 está aí, a neutralidade do carbono até 2040 e produtos para uma aviação zero até 2050. Esse é um compromisso Embraer, que vai ser visto pela geração atual. A nossa geração vai ver esses resultados sendo concluídos, e por isso o engajamento das novas gerações é tão importante. No pilar social, a gente tem aí o compromisso de ter pelo menos metade de todos os nossos programas nas contratações de pessoas diversas. Então, a gente quer mais mulheres, mais pessoas pretas e pardas, mais pessoas com deficiência, pessoas com declaração sexual diversa. Então, a gente quer que vocês estejam, né, se sintam convidados a fazer parte desse fomento à diversidade nos nossos programas, nas nossas vagas de líderes, e a gente aumenta aí o nosso olhar para a diversidade. Vocês vão conhecer também o programa Social Tech daqui a pouco, que tem uma contribuição muito significativa para esse nosso pilar, assim, por exemplo, como o nosso Instituto Embraer, com ações de voluntariado e colégios. E a gente também tem os grupos Embrace, que é um grupo de afinidade, né, que as pessoas, mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência e com orientação sexual diversa se identificam, né, se reúnem e celebram essa diversidade em semanas dedicadas. E é muito importante para a Embraer essa revolução, né, desse olhar social. E aí, somando, né, nossas atuações técnicas, ambientais, sociais, a gente forma esse robusto programa de ética e compliance que vivenciamos na Embraer, que atende os padrões de segurança não só brasileiros, mas globais. Então, vocês entendem como o nosso desafio é grande. E aí, aqui a gente prossegue. Eu já falei do Embrace, para vocês verem a carinha do nosso programa de afinidade, e todos podem participar, as pessoas que se identificam nesses grupos e aliados. E aí, a gente esteve presente nesse ano em muitas universidades, e a gente quer trazer essa nossa visão da prontidão para o futuro agora. É muito importante vocês saberem que o conhecimento da forma que vocês estão aprendendo e desenvolvendo no ambiente universitário é exatamente o que a gente deseja trazer para a Embraer e desenvolver essa prontidão para o futuro, né? Vocês já estão olhando para a carreira de vocês, mas no agora. Então, por isso que os nossos programas de entrada ali, de primeiro nível, o estágio, por exemplo, são tão importantes para a gente determinar o futuro de todas as áreas de atuação, e aqui em especial falando da área de tecnologia. Então, a gente vai começar agora a apresentar os nossos programas e oportunidades,
E aqui eu cito em primeiro, a gente fez um código de cores para que vocês entendam. Ali em laranja vocês podem ver, a gente vai falar sobre os programas enquanto estão estudando, enquanto são universitários. Depois a gente passa para os programas de especialização, que são para recém-formados. E em branco a gente deixou os programas que estão abertos, né, segundo os seus critérios, mas que podem ser acessados e entendidos em qualquer momento da sua carreira. Então, abrangendo o nosso programa de estágio, essa é a nossa principal porta de entrada para estudantes universitários, e a gente deseja que vocês tragam esse desejo de aplicar os conhecimentos acadêmicos para a prática profissional na nossa indústria aeroespacial. O estágio na Embraer, assim como todas as empresas, né, uma legislação brasileira, ele pode durar até 2 anos, e a gente pede geralmente pelo menos 1 ano para vocês se desenvolverem. Nesse ano, vocês vão ser desafiados a atuar nas áreas, não com uma atuação periférica ou paralela, mas sim envolvidos mesmo com os resultados da área, com os times. Os estágios na Embraer, eles podem ser presenciais, híbridos ou remotos, então a gente tem as 3 modalidades, e no momento da inscrição, vocês já sinalizam qual modelo querem trabalhar, quais cidades teriam desejo de atuar no caso do híbrido do presencial. E para as inscrições, a gente usa a plataforma GUP, e vocês podem se inscrever em 2 momentos no ano. Então, 2 chances por ano para fazer parte do estágio na Embraer. Esse ano a gente bateu o recorde de 38 mil inscritos no último programa. E a gente tem muitas vagas, a gente tem cerca de 300 vagas por ciclo, e ainda assim é muito concorrido. Então, vale muito a pena vocês colocarem bem especificada a sua formação, o seu desejo de atuar na Embraer, seus conhecimentos prévios nessa inscrição, que é a primeira etapa. Em seguida, a gente tem alguns testes online, bem simples, inglês, lógica, e vocês são encaminhados para dinâmicas em grupos. Em seguida, entrevista com gestores. Nesse momento, a gente vai querer simplesmente conhecer vocês. Então, o programa de estágio na Embraer tem esse olhar de trazer o que vocês já têm de bagagem, como a gente pode aproveitar desse seu talento na Embraer. E aí a gente tem algumas áreas, são 3 tipos de inscrições. A primeira dela é engenharia e operações, então vocês podem se inscrever para atuar diretamente nas unidades de negócio, por exemplo, ou na área da engenharia específica técnica, caso hajam formandos em engenharias aqui que tenham interesse de atuar em desenvolvimento integrado de produtos, sistemas elétricos, estruturas, aerodinâmica, configuração, design, interiores, materiais, testes, softwares, manuais. A gente tem muitas áreas possíveis, praticamente todas as áreas da Embraer têm estagiários. E na área de operações, por exemplo, aí é um desejo mais dedicado, né, próximo da produção, com manufatura, qualidade, excelência empresarial. E a gente vê com ótimos olhos essa migração. Muitas vezes a gente encaixa alguém que é de uma formação não tão exatamente relacionada à área, mas que desenvolveu na faculdade muito sobre outro tema de interesse, e a gente consegue fazer essa união de forças aí para alocar da melhor forma. Aí chegamos na área mais especial, que trata da área de tecnologia, então vou dedicar um tempo maior aqui para a gente falar sobre as possibilidades na área de TI. Já já vou apresentar uma pessoa especial que está aqui também na chamada, que é o Tiago. Ele é a pessoa dedicada, o Tech Recruiter dentro da Embraer, nas vagas de estágio, nas vagas efetivas, nos nossos programas que também de especialização e de social tech. E ele me passou aqui muito cuidadosamente quais são as áreas que a gente recebe Tech TI, sabendo que esse aqui é só um resumo, tem muitas outras áreas possíveis, mas a área de desenvolvimento, de segurança de informação, infraestrutura, governança, data analytics, negócios, transformação digital, inovação, manufatura, qualidade, logística, suprimentos. Existem muitos caminhos possíveis para que vocês utilizem essa sua formação da melhor forma, além de atuar diretamente nas unidades de negócio. Então, diretamente com os produtos de defesa, executivos, comerciais e nos serviços de suporte. Então, deu para ter uma noção que é bem robusta o nosso programa de estágio e as possibilidades aqui, e também não exclui a possibilidade de vocês atuarem na área corporativa, então, na área de pessoas, marketing, finanças, jurídicos, suprimentos, ESG, a gente tem sim algumas vagas dedicadas de pessoas que cuidam especificamente dos dados, do tratamento das informações, que tem formações de tecnologia em todas as áreas da Embraer. E aqui eu vou tratar rapidamente sobre os nossos programas de especialização. A gente tem 2 na Embraer, um em engenharia e outro em software. E aqui é para aquelas pessoas, como eu mencionei, que estão recém-formadas. Então, no caso do programa de especialização em engenharia,
é para as pessoas que no ano em que se formam, e mais 2, que tenham nível avançado de inglês e formadas em qualquer engenharia, que tenham o desejo de ter um mestrado profissional em engenharia aeronáutica. Então, aqui as pessoas podem se especializar em sistemas, estruturas, manufatura ou manutenção, passam 1 ano e meio aqui em São José dos Campos, presencialmente, 100% presencial, e aí vocês têm aula na Embraer e no ITA, que é um instituto, né, superior que confere esse mestrado, essa pós-graduação em estrito sensu. É um programa bem remunerado e ele tem esse olhar de ser um acelerador de carreira. Então, você, depois de terminar essa formação e essa especialização, é contratado pela Embraer para atuar diretamente nos times e já entra muito na frente do que alguém que não tenha feito esse programa de especialização. As inscrições sempre acontecem em meados, no meio do ano, né? Em agosto, um finalzinho de julho, comecinho de setembro é quando está acontecendo a seleção para o PE. No ano que vem, aí fiquem atentos aqueles que se formam em 2024 e 2025, 2026 já podem ficar já ir pensando sobre a possibilidade, e quem se forma esse ano também está sendo convidado e se formou no ano passado. Agora, por fim, eu vou encerrar com o programa de especialização em software, o PES, e aqui é o mesmo desejo de trazer uma pós-graduação, uma especialização lato sensu, nesse caso, conferida pela Federal de Pernambuco, e ela é especial para vocês que atuam na área de software. Esse é um programa que surgiu exatamente por verificar essa demanda dentro da Embraer da atuação de competências de software embarcado e de ciência de dados. E aqui é um programa um pouco mais democrático em termos de participação, porque ele é 100% remoto, ele dura 9 meses, então menos de um ano, também recebe essa remuneração legal, uma bolsa de R$ 5.000 ao longo desses 9 meses, né, mensalmente, e também um auxílio no início de R$ 3.000, caso precisem, né, aprimorar algum equipamento e se preparar para essa realização. No caso do processo seletivo, ele acontece em outubro, então no ano que vem, aqueles que se formam no ano que vem, e 5 anos atrás, aqui nesse caso é para qualquer graduação de ciências exatas, não precisa ser engenharia, aqui a gente está falando de ciências exatas, justamente os cursos de tecnologia que a gente tem aqui presentes, nos 5 anos atrás, e o nível intermediário de inglês. Então, caso queiram se especializar em software embarcado ou ciência de dados, e ter essa possibilidade gigantesca de atuar, né, na Embraer, em seguida, né, ser contratado e alocado nos nossos times de tecnologia, esse é um programa que a gente recomenda muito, que acontece em parceria com a Federal de Pernambuco. E agora eu queria apresentar o nosso Tech Recruiter, Tiago Menezes. É uma pessoa muito especial aqui no nosso time, com muita experiência, e que vai trazer para vocês uma visão breve sobre nossas vagas efetivas e um programa especial que temos de tecnologia. E já vou deixar aí o convite para que vocês, às 3 horas da tarde, venham frequentar ali o nosso encontro. Teremos um líder de cibersegurança e também o Tiago desdobrando mais sobre esses temas e também abertos a tirar dúvidas. Tiago, fica à vontade. Legal, Cá. Obrigado aí pela passagem de bastão. Bom dia a todo mundo. Bom dia, pessoal. Agradeço o interesse e a participação de vocês aí desde o início com o Gil. Gil, grande abraço aí para você. E, pessoal, sem me estender muito, porque eu quero trazer bastante informação na parte da tarde com vocês, mas como uma pessoa aqui dentro do nosso time de Talent Acquisition, que eu sempre brinco que é o nome chique da área de recrutamento e seleção aqui da Embraer, nesses 7 anos que eu tenho de empresa, eu atendo todas as áreas corporativas, mas aqui com vocês eu quero destacar que eu atendo todas as vagas de tecnologia, né? Então, todos os times da TI corporativa, times de transformação digital, times de estratégia e inovação. Então, atendendo todos esses times, a gente acaba tendo uma noção e um senso de onde estão todas as oportunidades aqui dentro da Embraer. E, sendo bem franco com vocês, nós precisamos de pessoas de tecnologia em todas as áreas da empresa, em todas as áreas da companhia, seja elas ali em manufatura, qualidade, como a Ká mencionou, como também nos próprios times de tecnologia, e aqui para vocês talvez mais importante o time de segurança da informação, que é um time bem legal. A Carol até deixou uma pergunta ali no chat que depois eu vou atender, tá, Carol? Mas sobre as nossas vagas efetivas, é claro que a gente sempre busca ali fazer o melhor cruzamento das informações do perfil de cada um de vocês, das pessoas que estão se candidatando ali das nossas oportunidades, ou às vezes a gente faz até um ranking que a gente chama,
pelo LinkedIn, pelas comunidades, e aí, gente, criatividade, tá? Eu já busquei perfis de pessoas que fizeram comentários dentro de um curso da Udemy, já procurei pessoas no Twitter, já procurei pessoas no Reddit, a gente dá sempre o nosso jeito, porque a gente sabe como é o mercado de tecnologia, principalmente aí com home office, que a gente não tem fronteiras aí para trabalhar. Então, a gente tenta cruzar as informações dos perfis de vocês com o que as áreas e as lideranças estão pedindo aqui conosco. Geralmente, nos nossos processos seletivos de tecnologia, a gente verifica mais a parte comportamental de início, entendendo um pouco do momento da carreira de vocês para conciliar um pouco do que vocês estão buscando de aprendizagem de carreira com o que a gente está buscando também para dentro dos nossos projetos. A Embraer é uma empresa muito projetizada, como vocês puderam perceber. Então, ali a gente faz todo um ciclo de entrevistas ali com algumas etapas. Eu evito, tá, gente, colocar testes técnicos nas nossas vagas efetivas de tecnologia, porque eu sei o quanto que isso consome de tempo de vocês. Às vezes não tem como fugir, mas quando dá para evitar, a gente evita, tá bom? E a Karen mencionou das localidades, né, onde que a Embraer está inserida no mundo todo, mas falando dos times de tecnologias, a maior parte está aqui no Brasil, e aqui para o Brasil a gente tem boas flexibilidades em relação às modalidades, né? Então, a gente tem pessoas que estão muito no modelo híbrido, onde que cada pessoa ela pode ir até 2 vezes por semana. Às vezes tem semana que ela fica a semana inteira trabalhando de casa, às vezes vai ter semana que vai precisar ir 1 ou 2 vezes ali para o nosso escritório ou para a nossa fábrica para atender alguma demanda ou algum workshop, algo nesse sentido. Temos pessoas na modalidade do 100% remoto também. Então, eu tenho pessoas aqui que a gente fez a contratação que estão no interior da Bahia, estão na região sul, estão no norte, lá em algumas cidades do Pará. Então, já muitas pessoas do Rio Grande do Norte. Então, das vagas efetivas, eu vou trazer mais detalhes na parte da tarde para vocês, mas eu queria só dar esse briefing para vocês, tá bom? Cá, se quiser passar para o próximo slide, para eu mencionar um pouco sobre o Social Tech, só queria comentar que a sala 9 ao quadrado, o TAC 23, está com o microfone aberto. E, pessoal, seguindo aqui sobre Embraer Social Tech Careers, comentei com vocês que a Embraer é uma empresa muito projetizada, então a gente é incentivado a liderar e puxar alguns projetos aqui. Então, eu puxo um projeto e um grupo de trabalho sobre carreiras em tecnologia aqui na Embraer, com criação de cargos, perspectivas de carreira, desenvolvimento, treinamentos, planos de ação para cada cargo que a gente tem em tecnologia na empresa. O próprio PES foi idealizado lá no finalzinho, comecinho de 2021, e também o Social Tech, que ele é no formato de bootcamp, né? Então a gente sempre trabalha em relação a dados, então é um data bootcamp, vamos dizer assim, que ele tem aí uma duração de 3 a 4 meses, arredondando aí por volta de 200 horas, a depender, claro, da fornecedora, da instituição de ensino que a gente traz como parceira. Nas 2 primeiras edições foram a XP Educação, e agora a gente está trabalhando com a Gama Academy em 2023, em que a gente oferece ali a oportunidade de fazer uma matrícula nesse Data Bootcamp, tá? Então, a edição desse ano, por exemplo, a gente trabalha com toda a parte de visualização de dados, programação em Python e também uma parte ali com o Power BI, que é uma tecnologia de data viz que a gente utiliza hoje em dia aqui na empresa. O Social Tech, ele acontece, né, o início dele, toda a divulgação, processo seletivo para a gente achar essas pessoas estudantes, acontece sempre no segundo semestre de cada ano. Então, ali a gente vai ter um momento de inscrições, um momento ali de realização de testes de lógica, uns conhecimentos ali de mais a parte de programação orientada a objeto, né, só para entender um pouquinho do racional de vocês, para depois a gente conduzir o processo seletivo com o apoio de algumas lideranças, tá? E aí, ao longo desses 3, 4 meses que o Bootcamp acontece, a gente sempre fica esperto aqui no time de Talent para a gente fazer o mapeamento do perfil de vocês, medir o engajamento que vocês estão tendo no curso, para convidar vocês, pessoas, né, e alunos que estão ali no curso para processos seletivos que a gente esteja conduzindo. Então, eu reforço que em 2023 a gente está fazendo um trabalho com 55 mulheres, pessoas que se identificaram com o gênero feminino. Dessas 55 mulheres, elas começaram o curso em outubro, e das 55 já contratamos 3. Então, a gente não espera finalizar o bootcamp para a gente fazer o mapeamento para alocação.
tá? Então, eu reforço que a gente sempre fica de olho aí no perfil de vocês para a gente poder atuar em conjunto aí com as possibilidades de contratação durante e após a certificação de vocês no Data Bootcamp. E o Socialtech, como a Ká mencionou, está inserido dentro dos nossos compromissos sociais do SG. Então, com isso a gente reforça que o Socialtech ele é um Data Bootcamp voltado para grupos representados no Brasil. Primeira edição a gente fez um trabalho com pessoas com deficiência. Ano passado fizemos um trabalho para pessoas negras, né, pretas e pardas. E também agora em 2023 a gente está trabalhando aí com público feminino, mulheres ou pessoas do gênero feminino. Ano que vem a gente ainda está planejando a estratégia, qual que vai ser o público-alvo que a gente vai trazer, tá? E depois eu respondo a perguntinha aqui do pessoal no chat também, tá, Lucas? Pode ficar tranquilo. E, pessoal, só para resumir e finalizar essa parte do Socialtech, com essas 3 edições que a gente conduziu, a gente já contratou mais de 60 pessoas, tá? Porque a gente sabe que mais de 1.100 pessoas matriculadas no curso não vão ser todas que vão conseguir finalizar ou tirar a certificação no final. Então, a ideia é a gente capacitar, treinar as pessoas, independente se um dia elas vão entrar para a Embraer ou não, mas é importante a gente treinar as pessoas, né, dar essa capacitação. Se vocês um dia vão entrar na Embraer ou vão entrar em qualquer outra empresa de tecnologia ou utilizar os conhecimentos adquiridos nesses bootcamps para as empresas de vocês ou para a parte mais acadêmica, aí fica a escolha e critério de cada um. Tá? Mas o Socialtech é um projeto muito legal aí que a gente quis destacar aqui para vocês, tá bom, pessoal? Obrigado, obrigado, Cá. Obrigada, Tiago. Agora eu queria pedir para vocês, por gentileza, pegarem os celulares, caso queiram tirar uma foto desse resumo aí das nossas oportunidades, já podem guardar para o ano que vem, que são quando elas vão acontecer. Então, em maio começam nossas inscrições do estágio para atuar em agosto, Socialtech no meio do ano, as vagas efetivas a todo momento, especializações no segundo semestre, né? Agosto e outubro, como eu mencionei, e vocês fiquem muito à vontade de fazer parte do nosso time. Permaneçam com o celular na mão, por gentileza, caso queiram se inscrever no nosso banco de talentos, nosso mailing, em que a gente se conecta com vocês. Vocês podem escanear e anotar suas informações principais, sua formação, seu ano de graduação, qual programa você tem interesse. E aí a gente usa esse QR Code como uma forma de contatá-los quando esses programas abrem. E a nossa mensagem final é que este é só o começo. Então, a gente tem esse privilégio de estar no início da revolução no mercado de tecnologia, enquanto a gente aproveita dos conhecimentos prévios para revolucionar o futuro, e a gente quer convidar vocês para virem para a Embraer e estarem prontos para enfrentar essas mudanças que o mercado nos aguarda. Muito obrigada mesmo pelo tempo de vocês, um ótimo almoço e obrigada aí, organização da Tempest. Estamos muito felizes e satisfeitos de estar aqui hoje. A gente não está ouvindo vocês.